Olá, o meu nome é William e o nosso trabalho envolve possíveis aplicações da bactéria Deinococcus radiodurans nos mecanismos de reparação de DNA do ser humano, bem como sua utilização no tratamento de doenças causadas por mutações genéticas. E a seguir, veremos de forma resumida as partes envolvidas na reparação de DNA e qual o envolvimento dessa bactéria nisso tudo. A molécula de DNA tem sido estudada para entender o seu funcionamento desde a sua descoberta, e isso vem auxiliando na compreensão do funcionamento dos organismos. Com o aprofundamento dos estudos, observou-se que essa molécula tem um papel fundamental no desenvolvimento dos seres e, por conta disso, está sujeita a inúmeros erros, que podem ser causados por fatores exógenos ou endógenos. Felizmente, o DNA possui a capacidade de autorreparo, o que ajuda na diminuição das complicações causadas pelas alterações. Para que a reparação do DNA se torne possível, ocorre síntese de algumas enzimas reparadoras. São elas: DNA glicosilases. São enzimas que reconhecem as lesões nas fitas de DNA e fazem a remoção da mesma. Algumas dessas enzimas são específicas para determinados tipos de lesões, e outras conseguem reconhecer vários tipos. A P-endonuclease. O local da lesão após a ação da glicosilase é chamado de local AP, o qual possui uma grande reatividade química, sendo que sua reparação é fundamental para manter a estabilidade do genoma. Para essa reparação, existem as enzimas AP-endonucleases. DNA polimerase. Essa enzima é responsável por criar um único nucleotídeo durante o processo de reparação para que possa preencher o espaço deixado pela AP-endonuclease. Logo após o preenchimento, ela elimina os resíduos deixados pela mesma. DNA ligase. Esta enzima é fundamental por manter a integridade do genoma. É responsável por unir as extremidades de uma ruptura fosfodiéster, sejam estas resultantes de replicação ou recombinação, ou por consequência do processo de reparação do DNA. Aqui temos a representação do DNA sendo reparado pelas enzimas. Para que a integridade do nosso genoma seja mantida, o nosso corpo deve ser capaz de produzir essas enzimas em níveis que consigam suprir a necessidade de reparação. Caso ocorra um decaimento na síntese, como ocorre inevitavelmente com o envelhecimento, as chances de que mutações genéticas se expressem como doenças é muito maior. Com isso em mente, sabe-se que o câncer e doenças neurodegenerativas estão diretamente relacionadas a esse decaimento na síntese, bem como no envelhecimento do corpo. A descoberta dessa bactéria ocorreu em 1956, quando um americano tentava esterilizar alimentos com raios gama. A ideia era expor os alimentos a grandes níveis de radiação, inibindo a sobrevivência de micro-organismos. Mas o resultado não foi como esperado. Após analisar o seu experimento, apenas um organismo tinha sobrevivido, e foi aí que descobriu-se a Deinococcus. Essa bactéria possui forma grande e esférica, com um diâmetro de 3,5 micrômetros. Ela é aeróbica e se alimenta de compostos orgânicos, nos quais a mesma pode ser encontrada com facilidade em grupos de 4 células. É considerada não patogênica, sendo facilmente cultivada a uma temperatura de 32 graus Celsius. Suas células levam cerca de 100 minutos para dobrar a quantidade inicial e suas colônias levam cerca de 3 dias para se desenvolverem por completo. O genoma dessa bactéria é composto por dois cromossomos, sendo um com mais de 2 milhões de pares de bases e outro com um pouco mais de 400 mil pares de base. Ela também é composta por um megaplasmídio, com aproximadamente 170 mil pares de bases, ou um total de um pouco mais de 3 milhões de pares de base. Mas a grande importância dessa bactéria é o sistema único de reparação do seu DNA, pois ela consegue manter a proteção de suas proteínas em diferentes situações de estresse, e também possui em sua constituição enzimas antioxidantes que oferecem ainda mais resistência aos estresses. Além de várias aplicações que esta bactéria pode ter, como em redução ou remoção de contaminantes ambientais,
e síntese de nanopartículas, ela pode e deve ser aplicada na área biomédica, tendo em vista que muitas das enzimas de reparação presentes em seu genoma são as mesmas presentes no genoma humano. Na área biomédica, essa bactéria pode ser utilizada no estudo da área do envelhecimento, bem como na área do câncer, tendo em vista que ambos estão diretamente relacionados com mutações e lesões do DNA. Uma aplicação interessante, que seria pelo menos teoricamente possível, é o estudo da síntese de enzimas reparadoras dessa bactéria, bem como possível consumo para o ser humano, com o propósito de suprir um déficit provocado pelo envelhecimento. Se fosse possível, iríamos não só suprir a falta de enzimas, como também reduzir o número de doenças como Parkinson e Alzheimer que assolam a terceira idade humana, bem como uma possível queda nos números de pessoas diagnosticadas com câncer.